E aí, seja muito bem-vindo à TD Web Conference, um dos maiores eventos sobre transformação digital do mundo. Nesse ano a gente teve mais de 100 mil inscritos durante 5 dias. Você vai poder acompanhar 115 conteúdos gratuitos com grandes especialistas do Brasil e do mundo. Quer fazer seu evento online com a gente? É só mandar um e-mail para contato@transformaçãodigital.com. Algar Telecom, dá para ir além, como quiser, de onde estiver. Conte com as soluções completas e inovadoras de TI e Telecom para a empresa, com atendimento que você nunca viu, recomendado por grandes clientes. Tudo isso com 94% de satisfação. Quer saber mais? Acesse nosso site algartelecom.com.br ou ligue no 0800 942 1200 e agende uma visita. Algar Telecom, sempre junto da sua empresa. E aí pessoal, começando mais um conteúdo da TD Web Conference, eu sou Igor Lopes, curador do evento, vou estar aqui com vocês nessas mais de 80 conversas que a gente está tendo. E a conversa de agora é com o Rafael Ricarte, ele é líder de produtos de carreira da Mercer Brasil. Antes de tudo, Rafael, muito obrigado por estar aqui conosco. Imagina, um prazer, uma honra falar com você, Igor, e todo esse pessoal. Legal, cara. Bom, quem quiser continuar essa conversa depois, já sabem, nossos LinkedIn estão aqui do lado, é só adicionar por lá e continuar a conversa por lá. Tem também o chat. Pode mandar dúvidas, sugestões, perguntas, a gente está aqui para responder. E tem o grupo do Telegram do Transformação Digital, que por lá a gente também está sempre entregando mais conteúdos relacionados à transformação digital para vocês. Bom, a conversa de agora é o seguinte, a Mercer ela acabou de fazer uma pesquisa sobre home office, trabalho remoto, e a maior pesquisa já feita no Brasil até agora sobre isso. Foi um universo de 609 empresas, né, Rafael? E vamos começar falando um pouquinho do conceito da pesquisa, né? Como que vocês começaram a desenvolver essa pesquisa? Para quê? Qual foi o universo que vocês trabalharam? Legal. Essa é uma pesquisa, Igor, que a gente já vinha desenhando há algum tempo e estava na lista aí de prioridades para a gente soltar em 2020, né? E aí, de repente, veio o Covid e acelera tudo, né? Só para variar. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Virou prioridade, se era prioridade 3, virou prioridade 0. Então, a gente, lá, primeira semana do isolamento, já saiu com esse questionário. A gente teve uma adesão incrivelmente positiva. Em 2 ou 3 dias que a pesquisa ficou aberta, a gente conseguiu essas 609 empresas participando. E é um universo bastante representativo, tá, Igor? Porque ele traz aí empresas de diversos setores da economia, de diversos portes e tamanhos, e dá uma fotografia bastante importante, bastante interessante do que as empresas estavam fazendo em termos de políticas e práticas, e do que elas estavam pensando em fazer e implementar agora para esse período de quarentena. Uhum. Mas um número me chamou a atenção, talvez seja o principal número, que é o de 78% das empresas que disseram que oferecem sim, trabalho remoto, home office e tal. Esse número é muito acima da percepção que a gente tem de mercado, né, de empresas que efetivamente oferecem isso. Olhando ali o nome das empresas, deu para ver que muitas delas eram grandes empresas, corporações que exatamente até pela natureza delas são multinacionais, então elas têm que permitir sim, né, o home office, o trabalho remoto em algum momento, porque as pessoas estão realmente transitando entre sedes e tal. Mas se eu venho para pequeno e para micro, eu acredito, assim, pelo menos de percepção, que esse número é muito alto para a realidade. Vocês chegaram a medir alguma coisa nesse sentido também? A gente fez 2 cortes, Igor, e de pequenas e médias empresas que estão dentro do universo, a gente tem mais ou menos 40% de empresas que são classificadas como pequenas e médias, né?
A maior parte são realmente empresas maiores. E os percentuais de adesão e de empresas que já praticavam isso, eles são surpreendentemente parecidos. Ficam sempre em torno da casa dos 80%. Lembrando que essa é uma pergunta que é em qualquer das 3 modalidades, né? Então, estamos falando de ou o horário flexível, ou o home office, ou o trabalho remoto. Então, se a empresa tinha uma pequena, uma média empresa que tinha uma política de jornada flexível já estabelecida, ela está dentro desses 80% aí, desses ao redor de 80% aí que a gente está falando. Só para todo mundo ficar na mesma página, vamos definir então essas 3 categorias que a gente está falando, né? Home office, trabalho remoto e jornada... Você falou jornada? Jornada flexível. Flexível. Então, vamos lá. O que é cada um delas? O que caracteriza cada um delas? Isso, Vou começar do jornada flexível, né, que nada mais é do que flexibilizar os horários de entrada e de saída, desde que cumpridos os horários mínimos acordados no contrato, na jornada contratual, né, seja de 4 horas, de 6 horas ou de 8 horas, respeitada a jornada tradicional ou a jornada contratual, a pessoa tem flexibilidade de entrada e de saída, sem necessariamente ter horários fixos para começar o dia ou para terminar o dia. Quando a gente fala da política de home office, a gente está falando de uma política que ela eu vou dizer que o meio do caminho, né? Ela é uma política que ela é majoritariamente, o profissional majoritariamente, ele executa suas atividades nas dependências ou no escritório, nas dependências da companhia ou no escritório físico, e tem a flexibilidade de trabalhar uma vez, 2 vezes, seja da sua casa, seja de algum outro sítio que ele possa desempenhar suas funções. E a terceira, que é o trabalho remoto, esse ele é o trabalho que é majoritariamente executado fora do escritório, quase que 100%. A pessoa deve ter, eventualmente, em algumas regras, em algumas políticas, pontos de checagem que ela tem que cumprir dentro da dependência da companhia, mas não necessariamente precisa executar nenhum tipo de trabalho na dependência física da companhia. Agora tem uma outra questão também, né? Você vai perguntar para o líder, para o cara de RH, às vezes na empresa menor, né, o chefe imediato, ele vai falar, não, a gente tem sim home office, a gente tem sim trabalho remoto. Não, é super legal, claro que a gente deixa o cara chegar meia hora mais tarde e sair meia hora mais tarde. Mas, por outro lado, assim, quando a gente vê na prática, acontece muito também de quando isso realmente vai para a prática, as pessoas olham com certo receio, ou tipo, desconfiança daquele funcionário. Será que ele realmente está vestindo a camisa? O cara está trabalhando de casa hoje? Semana passada ele já trabalhou mais uma vez? Então, assim, como lidar com isso? Vocês chegaram a medir alguma coisa nesse sentido também? Esse é um ponto interessante que ele aparece em várias das perguntas que a gente fez no questionário, que é o aspecto cultural, né? O aspecto de quanto a liderança, de quanto a gestão, de quanto os executivos eles estão comprados com a política, com essa flexibilização. O que a gente vê é que as pessoas elas têm essa necessidade, elas têm essa vontade de ter essa flexibilização, e elas acabam se valendo de algumas estratégias e de algumas vamos dizer, de algum apoio da área de recursos humanos, apoio da gestão e de apoio das políticas que estão sendo estabelecidas para que isso aconteça de forma mais uniforme e de que não tenha nenhuma queda de produtividade, nenhuma perda de eficiência nos processos e nas entregas. E aí é onde entra o papel do RH, né? O RH ele tem um papel importante nesse contexto, e eu diria de 2 formas, né? Talvez a primeira delas seja em instituir essas regras, essas principais diretrizes, para que as pessoas possam se valer no dia a dia e conseguir performar na medida que é esperado pela companhia, e também o papel de grande influência junto aos executivos e junto à alta gestão, para que as políticas sejam de fato cumpridas e que as pessoas realmente façam o walk the talk. Então, o aspecto cultural e esse alinhamento entre qual é o principal objetivo da política e com o que está o que está acontecendo no dia a dia é extremamente importante, e o RH é peça fundamental nessa engrenagem. Mas como que as empresas têm feito isso nesse momento, assim, né? Todo mundo correu de uma hora para outra pro trabalho remoto, pro home office. E como que se mediu principalmente a questão da produtividade, né? Como que as empresas lidaram com isso? Porque a gente vê os 2 extremos. Tem gente falando que está produzindo muito mais e tem gente falando que não está conseguindo trabalhar de casa nesse momento. Essa é uma das políticas vamos dizer, de benefícios ou de ofertas que as empresas têm para os profissionais,
que estava na pauta de recursos humanos já há bastante tempo, né, Igor? Então, muitas empresas conseguiram implementar as políticas de forma mais sustentável e até formalmente, né? E aquelas empresas que estavam com isso na esteira, elas acabaram acelerando isso por conta desse processo mesmo que você está dizendo. Então, tiveram que colocar as políticas na prática de forma mais acelerada, de forma mais emergencial. Um ponto importante com relação à produtividade é que o que precede a esse momento que a gente está vivendo, quer dizer, as políticas e números que a gente via de produtividade que antecediam a crise que a gente está vivendo agora, eram números mais positivos. Então, empresas que estavam implementando as políticas de home office, ou que tinham políticas de trabalho remoto, elas apresentavam alguns números da ordem de 10% a 15% de ganhos de produtividade nas áreas em que estava sendo implementado. Hoje, nesse momento que a gente está vivendo, é muito difícil, eu diria que talvez até imprudente a gente tentar medir produtividade agora, porque a gente tem um vetor muito maior afetando tanto os resultados das companhias, então as entregas de receitas, entregas de vendas, entregas de projetos, que é, obviamente, esse choque econômico que a gente está vivendo globalmente, e também tem um aspecto pessoal importante, né, aqui nesse contexto, que é a gente ter que, de uma hora para outra, se proteger do contexto de pandemia, proteger a gente, proteger a família, proteger os amigos, proteger os familiares, e também ter que adaptar essa rotina do trabalho também. Então, eu diria que a mensuração de produtividade seria mais oportuno a gente fazer depois que a gente tiver esse novo normal, né? Claro, claro. Mas eu acho que tem uma outra questão também, assim, que tem a ver com o ambiente em que a pessoa está, né, nesse momento. Porque quem está falando que está produzindo mais, também está no ambiente artificial, digamos assim, em que as pessoas não têm distração, né? Não tem namorada, amigos, chamando para sair, para ir para o shopping, um restaurante na rua, não tem uma loja aberta. Então você artificialmente está preso dentro de casa sem nada para fazer. Então, talvez por isso as pessoas estejam mais concentradas no trabalho. Quem não está produzindo, às vezes está numa casa que tem pouco ambiente ou pouca estrutura para você poder fazer um home office. Tem o filho ali do lado, né, que você tem que ficar dividindo a atenção. Então tem esses outros fatores assim também que eu acho que acabam interferindo, né? Que ninguém se preparou para isso, né? Exatamente. Isso quer dizer agora. Ninguém foi preparado, ninguém estudou isso, ninguém teve curso para isso, ninguém teve nenhum preparo anterior. Então, por mais que a gente fizesse home office 1, 2, 3 vezes na semana, ou tivesse acostumado a trabalhar remotamente, é uma realidade bastante distinta, né? Que não tem hoje o limite vida pessoal, vida profissional, ele se estava diminuindo com o aparato tecnológico, hoje ele não existe, né? É muito difícil. Uhum. Tem outro dado aqui também da pesquisa que fala o seguinte: problemas com infra na implementação da política. 23% falaram que tiveram problemas na implementação com relação à infra no trabalho remoto e 27% no home office. Aí a gente traz um outro dado que é das empresas que não estavam digitalizadas nesse momento, né? Que realmente sofreram mais nessa questão. Como que elas lidaram com isso? Assim, na pesquisa de vocês conseguiram identificar alguma questão, alguma coisa que era o grande gargalo, ou como que elas resolveram essa questão para continuarem funcionais aí nesse momento? A pesquisa ela foi bem no comecinho da quarentena, então a gente não tem muita informação conclusiva sobre como resolver os problemas de infraestrutura. Mas nas conversas que a gente tem tido com os clientes e com amigos, enfim, na comunidade aí de recursos humanos, a gente vê que é importante que esse aprendizado que a gente teve aqui nesses quase já 40 dias, né, de isolamento que a gente está, que eles perdurem para frente. Então, muitos problemas de infra apareceram nos pequenos detalhes. Então, tem a conexão, tem uma ferramenta boa de comunicação, tem uma ferramenta boa de troca de e-mail, tem uma rede protegida, mas alguns problemas vão aparecendo no decorrer da situação. Problemas de vulnerabilidade, problemas de segurança, problemas de o aplicativo A que não funciona no ambiente B e assim sucessivamente. Mas acho que a grande sacada aqui, Igor, é a gente levar isso para dentro de casa, mastigar bem e olhar isso para frente, porque a retomada tá chegando. De novo, acelerou mesmo o processo de transformação digital. São as provocações que a gente tem feito constantemente, principalmente para a área de recursos humanos, para repensar as formas de trabalho
e repensar tudo que a gente viu até aqui, do jeito de como o trabalho é feito, entregue, enfim. É mais para mim como um grande aprendizado, né? Acho que você tocou num ponto importante aí, segurança, né? Acho que as empresas não pensavam nisso antes. Todo mundo trabalhava ali no escritório, tinha VPN bonitinho, você falava direto com o servidor dali. De repente você tem que começar a trabalhar e transferir dados numa rede aberta, né? Caseira. E eu acho que muita gente está passando apertado com isso também, né? E penso o seguinte, aquelas empresas em que colocavam isso como grande obstáculo, porque, de novo, a gente falou dos grandes impedimentos que existiam para se colocar uma política formal, né? Que é aspectos culturais, os aspectos jurídicos, aspectos trabalhistas, problema de interação dos times e tudo mais. E, realmente, infraestrutura, em alguns setores de serviços financeiros, por exemplo, eram os principais obstáculos que eram colocados. Se esse, então, em alguns desses setores, um processo como esse de trabalho remoto, home office, ele ia demorar muito mais tempo para acontecer, porque não estava na prioridade número 1, né? Então, à medida que ele passa a ser a prioridade número 1, qual é o problema que temos? É um problema de segurança? Precisamos mitigar esse problema da noite para o dia. Resolve agora, passa a ser a agenda zero do executivo que está responsável por aquele processo. E aí, falando aí nos impeditivos, né, tem um outro dado da pesquisa, que o principal problema na implantação é que 87% disseram que a não aceitação pela liderança o gestor. O que eu tenho que dizer para esse gestor que até hoje acha que não é vantajoso o trabalho remoto, que até hoje traz todos esses questionamentos que você colocou aqui, né? Tipo, cara, passou da hora de resolver esses problemas, né? Exatamente, gostei disso, passou da hora, porque uma das grandes provocações que eu faria para esse executivo eu vou chegar em uma coisa um pouco mais prática, mas então, são 5 perguntas principais que a gente precisa fazer nesse processo de transformação e que claramente vão transformar as relações de trabalho para sempre, que é assim, o que está sendo feito, por quem está sendo feito, quando está sendo feito, onde está sendo feito e como está sendo feito. Então, são 5 perguntas que colocam o trabalho, o processo, ou a entrega no centro vamos dizer, desse diagrama, para que elas sejam respondidas e elas não têm respostas diferentes daqui para frente. Elas já vinham tendo respostas diferentes. Então, como o trabalho é feito? O trabalho é feito num desktop, num notebook ou direto no smartphone. Por quem o trabalho é feito? Não precisa ser feito simplesmente por um profissional CLT, pode ser feito por um profissional terceiro, por um profissional autônomo, com contrato intermitente ou qualquer outra modalidade que venha a existir. Quando o trabalho é feito, necessariamente ele precisa ser naquelas 8 horas úteis ou ele pode ter outras janelas de entrega que também são diferentes e que podem ter a mesma produtividade e eficiência. Então, essas perguntas elas são bastante relevantes para ir provocando esses executivos e essa liderança para a tomada de decisão. Mas, talvez de forma mais prática, seria o seguinte, o primeiro ponto é ter uma análise financeira, né, de custo e de retorno, que seja muito bem feita, que seja muito precisa e muito assertiva, porque, de novo, a gente vai passar por uma situação agora de companhias que tinham custos fixos prediais, por exemplo, muito maiores do que o necessário, porque o trabalho está sendo feito, as coisas estão andando, óbvio, não podemos esquecer a pressão de resultado, a pressão econômica que está fazendo com que os resultados sejam um pouco menores, mas as coisas estão acontecendo. As empresas só um parênteses, a gente está passando por isso exatamente agora no TD, porque assim, a gente estava prestes a assinar o contrato de aluguel de uma sala aqui, e agora a gente está repensando, a gente precisa desse espaço inteiro, está funcionando tão bem online, será que não é um lugar que a gente precisa só ter para reunir de vez em quando, criar rituais ali, de repente toda semana o time de conteúdo se encontra tal dia, o time comercial tem que fazer reuniões ali, será que eu preciso desse espaço todo, né? Acho que muda tudo na cabeça das pessoas também. Exatamente. E um outro dado, além do financeiro, né, Igor, que ajuda muito na hora de convencer uma liderança e os executivos, né, o aspecto financeiro, mas tem também um aspecto um pouco mais, vamos dizer, soft ou qualitativo, que é o desejo das pessoas. Pesquisas após pesquisas, a gente vê que as pessoas querem mais flexibilidade, querem mais possibilidades de horários flexíveis, de trabalhos flexíveis, e essa resposta ela vinha sendo dada em alguns setores específicos e com uma velocidade bastante aquém do que a gente imaginava e do que a gente gostaria, né?
Então, acho que talvez esses dois ingredientes aí, o ingrediente financeiro e o ingrediente um pouco mais qualitativo, que é o desejo das pessoas, que é a vontade das pessoas para aumentar a produtividade, engajamento, enfim, eles ajudam na hora de convencer essa liderança que ainda estava resistente, né? Porque agora já a conversa Tá é mudando um outra. pouquinho. Não, até aquisição de talentos também, né? Posso contratar gente do mundo inteiro, por que não, né? Entra nessa outra questão. Claro que aí também não tem um impacto direto na empresa, mas você vai, mobilidade urbana, você vai para o meio ambiente, várias outras questões que você traz à mesa aí, né? Claro, claro, claro. Não só contratar, como permitir a mobilidade, né, Igor? Quantas empresas perdem talentos importantíssimos porque a pessoa quer mudar de país, quer mudar de cidade, precisa resolver uma situação familiar em outra localidade física, e as empresas até, vou dizer, até 16 de março, elas não estavam levando isso em consideração muito fortemente. A partir de, sei lá, talvez o segundo semestre, com certeza isso vai mudar e abre um leque imenso de oportunidades, não só para as pessoas, mas para as companhias também. O que precisa acontecer, né, Igor, e aí é que a gente comece a ter um alinhamento cronológico um pouco mais linear entre a velocidade da evolução tecnológica, a velocidade da evolução das relações de trabalho, com a velocidade da evolução legislativa, né, do jurídica, legal, porque, de novo, se isso aqui vai forçando, vai fazendo com que as coisas aconteçam mais rápidas e vai dando respostas que as pessoas estão precisando no dia a dia, se isso aqui não acompanha, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, como a gente deu durante 60 anos antes dessa primeira mini reforma trabalhista que a gente teve, né? Não, certamente. Legal você tocar nesse ponto, que assim, se você pudesse palpitar essa mesma pesquisa feita de novo daqui a 6 meses, quais seriam as novas questões levantadas? O que você acha que você ia encontrar no mercado? Assim? Você acha que você ia encontrar mais aceitação? Acho que a aceleração da adoção, né, foi impactada de uma maneira absurda. Que questões você acha que estariam sendo discutidas que você acha que vão estar sendo discutidas daqui a 6 meses, sabe? Acho que muita gente veio para esse bonde e agora vão surgir questões que talvez as empresas mais avançadas só estavam conversando. De repente a questão do treinamento para o funcionário, de um benefício talvez para você implementar o home office na casa das pessoas. O que você acha que deve ser tendência daqui a algum tempo, pela sua experiência nessa pesquisa? Você parece que está lendo a minha mente, né? Porque a gente pretende voltar com esse tema em breve, está só acompanhando a velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? Para a gente estar em linha com essa retomada, né? Com o que a gente espera que seja retomada, mas sem dúvida nenhuma, o aspecto cultural ele vai ter uma mudança bastante importante, né? Vai ser uma mudança vertiginosa, eu diria, porque realmente, assim, as pessoas ou não acreditavam ou não queriam acreditar que fosse possível executar as atividades, dar continuidade na operação e ter qualidade, ter produtividade num ambiente 100% remoto. E, de novo, né, excluindo os fatores exógenos e as externalidades da crise da pandemia, que a gente tem do ponto de vista econômico e do ponto de vista de resultado, as coisas estão acontecendo, né? Os negócios estão acontecendo, vão se adaptando a um custo, talvez um custo alto de adaptação das pessoas, né? Um custo alto do ponto de vista psicológico e do ponto de vista físico para as pessoas, porque realmente tem uma questão importante de treinamento e as pessoas não foram preparadas, né? Ou não foram adequadamente preparadas para esse ambiente, mas a gente vai aprender, a gente vai se adaptar, a gente está conseguindo se adaptar, mas tem um custo alto. Um tema relevantíssimo que a gente pretende trazer da retomada é também questão da saúde mental. Quer dizer, qual foi o custo que eu tive para aprender todo esse processo e para fazer com que as coisas acontecessem também de forma minimamente sustentáveis durante esse período. Então, eu diria assim, o primeiro aspecto cultural realmente ele é bastante premente aí para o futuro. Do ponto de vista de política, o Igor, o que eu imagino ver mais para frente é, naturalmente, um percentual muito mais próximo de 100% na adesão, principalmente do home office ou do trabalho remoto, mas um ponto importante que eu vejo é assim, a flexibilidade das próprias políticas, porque hoje você vê nas políticas o seguinte, né, principalmente na política de home office,
você precisa fazer a maior parte do trabalho dentro da dependência física e tem um dia por semana para fazer home office. Quer dizer, se aquelas 5 perguntas elas estão sendo respondidas, qual é a lógica, né, de ter um dia, 2 dias? Por que isso precisa estar escrito? Por que isso não fica, né, do ponto de vista mais flexível? Mas é porque eu acho que aí volta na questão da educação. Acho que as pessoas ainda não se ligam também no bom senso, às vezes, né? Então, regras acho que são importantes nesse sentido, porque entra a questão do bom senso aí também. Exato. E muito também, Igor, da natureza do trabalho, né? Porque Claro. Na própria pesquisa saiu o seguinte: muitas políticas levam em consideração o nível hierárquico Isso é verdade, bom você ter tocado esse toque. Isso a gente acabou não citando aqui, mas 97% permitem para gestor, para líder, e aí depois o operacional vai para 30%, né? Então, cara, aí você pensa o seguinte: um programador tem menos flexibilidade, tem menos possibilidade de ter trabalho remoto do que um diretor. Então, sabe, para mim é mais em função do trabalho, de novo, a mandala das 5 perguntas lá, né, que precisa ser respondida, porque a natureza do trabalho é o que vai dizer a necessidade e o nível de flexibilidade que a gente deve ter que dar. Não a política, a regra, o manual que está lá bem estabelecido, que tem que ter um norte. As pessoas precisam de um guia, mas não precisa ser ferro e fogo, né? Isso eu espero ver. Então, um choque bastante severo em cultura, para derrubar esses paradigmas históricos que a gente tinha, um choque também bastante importante e relevante na flexibilidade das políticas. As políticas precisam ser mais flexíveis e mais adaptáveis à natureza do trabalho e não a nível hierárquico ou a outros elementos que vêm sendo colocado. E um terceiro elemento, Igor, que para mim é fundamental: comunicação. Também tem hoje, se você olhar o resultado da pesquisa e também nas conversas que a gente vê, poucas empresas mediram o engajamento das pessoas nesse período. E já estamos falando de 40 dias. Né? Então, a gente precisa medir o engajamento, a gente precisa conversar, precisa fazer uma pesquisa pulso, precisa escutar necessidades, anseios, porque tudo isso vai dizer como é que a gente vai retomar esse negócio. É muito fácil tomar algumas decisões só baseado nas finanças e depois entregar a curto prazo, e o longo prazo tá comprometido, né? Então, para mim, esses 3 elementos aí, eles são talvez os preponderantes que a gente precisa olhar com muito cuidado e muito rigor nesse processo de retomada que está chegando. Eu colocaria mais ferramentas também, né? Utilizar softwares e ferramentais que auxiliem esse trabalho remoto também, proporcionem, na verdade, esse trabalho remoto e esse home office, né? É verdade, porque a gente às vezes recebe e-mail corporativo, principalmente a gente que trabalha em multinacional, recebe e-mail corporativo de tecnologia global, que você lê a primeira linha e você ignora. Aí quando você precisa da ferramenta, quando você está em casa no home office, você precisa aprender ali na marra. Então, sem dúvida, o uso das ferramentas adequadas e não só ferramentas de conexão, tá? Porque tem algumas ferramentas, por exemplo, de gestão de projetos, que hoje tem uma enxurrada, né? Só aplicativo de gestão de projetos, software de gestão de projetos, tá cheio. Isso ajuda pra caramba na hora de fazer gestão de um time remoto, né? Então, se tem uma ferramenta, vamos dizer, um aparato ferramental, não só tecnológico, mas de virtual, que auxilie nessa gestão, para ajudar na condução dos projetos, para ajudar na identificação de objetivos, mensuração de produtividade, a mensuração da qualidade das entregas, porque isso vai resvalar nas políticas de RH, né? O jeito como a gente avalia as pessoas, o jeito como a gente estabelece meta, o jeito como a gente define a carreira, o jeito como a gente vai ter impacto em tudo isso. Então, a gente precisa estar preparado também para todos esses impactos que vão acontecer. Certamente. Bom, Rafa, tem mais alguma coisa que você acha que válido falar da pesquisa? Alguma coisa que a gente não tenha comentado aqui ainda? Olha, Igor, acho que a gente cobriu bem aí o material, fica super à disposição aí do pessoal do canal aí da série, para a gente trocar ideia, continuar essa conversa, refletir sobre o processo de retomada, porque está chegando, a gente precisa realmente estar preparado e talvez o grande dilema aqui da gestão moderna seja equilibrar curto prazo e longo prazo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas decisões agora de
de curto prazo, enquanto a gente está vamos dizer, no meio da pandemia, para que não comprometa o resultado a retomada lá na frente. Impacto é dado, todo mundo já sabe, mas precisamos estar seguro, precisamos estar forte e com uma musculatura bem protegida para que a gente consiga fazer uma boa retomada lá na frente. Perfeito. E os caminhos para continuar essa conversa estão aqui do lado, tem o chat, tem também os nossos LinkedIns e tem também o canal do TD no Telegram. Por lá a gente está sempre comunicando e entregando mais conteúdos para vocês relacionados à transformação digital. Eu conversei aqui com o Rafael Ricarte, ele é líder de produtos de carreira da Mercer Brasil. Cara, muito obrigado pela conversa, valeu demais. Eu que agradeço, cara. Um grande abraço a você e todo mundo aí. Valeu. Neste momento, sabemos o quanto é importante fazer a nossa parte. O coronavírus ameaça nossa saúde, empresas e empregos. E em meio a tantas dificuldades, é preciso solidariedade e união. Queremos preservar empregos, continuar a atender a população e manter investimentos. Porém, gostaríamos de fazer mais. Para isso, precisamos do apoio de todos, especialmente daqueles com poder para tomar decisões. CNC, federações, SESC, SENAC. Trabalho a favor do Brasil.